Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, já tive conteúdo aqui no YouTube, claro que ninguém vai me conhecer porque meu canal não era tão grande assim, mas eu já tive conteúdo aqui no YouTube e trazia relatos aqui sobrenaturais, histórias, né? Coisas relacionadas ao sobrenatural, porém eu fazia isso de forma mais, com conteúdo mais voltado com IA, com narração de IA, né? Então eu resolvi trazer para vocês um novo tipo de conteúdo num novo canal, tentando contar esses relatos de forma mais humana, porque eu acho que isso que acontece é bem bizarro e eu acho que uma voz de IA não consegue transparecer o que realmente está contando a história aqui. Então, em respeito a vocês, em respeito à galera que já mandou relato para mim, para eu poder abordar no canal antigo, né? Para eu poder contar as histórias no canal antigo, eu acho que em respeito a eles, eu vou começar a fazer esse tipo de conteúdo agora, com voz real, narrando, eu mesmo narrando, contando aqui para vocês, tá? Então, sem muita enrolação, vamos começar lá contando a história do Rafael. Olá, me chamo Rafael, tenho 29 anos e nunca imaginei que um dia escreveria algo assim. Não sei se você vai acreditar em cada palavra, mas só de poder desabafar, já sinto que estou tirando um peso enorme das minhas costas. Eu acompanho seu canal há muito tempo e quando você lê o relato dos inscritos, sinto que não estou sozinho, então resolvi enviar o meu. O que vou te contar aconteceu há 4 anos, mas ainda parece recente, como se tivesse acontecido ontem. E se eu fechar os olhos, ainda sinto o cheiro dele. Eu morava com os meus pais numa casa simples no interior de Minas. A casa era antiga, chão de madeira, portas que rangiam e aquele silêncio que quem só mora longe de tudo conhece. Na época, eu estudava à noite e chegava em casa por volta de 11 horas. Naquele dia específico, algo já parecia errado antes mesmo de eu entrar. Sabe quando o ar tá pesado, como se tivesse uma fumaça, mesmo não tendo nada queimando? Pois é. Quando eu abri a porta, a casa estava escura, mas não uma escuridão comum. Era uma escuridão grossa, quase física, como se tivesse preenchido o lugar. Chamei os meus pais, mas ninguém respondeu. Eles tinham viajado e eu esqueci completamente disso na correria do dia a dia. Suspirei aliviado, pensando que o silêncio era só isso. Mas quando dei o segundo passo para dentro de casa, as luzes piscaram, todas ao mesmo tempo. A da sala, da cozinha, do corredor, como se algo tivesse passado rápido por elas. Cara, eu vou te falar, eu vou até interromper a história aqui agora, porque assim, eu não li a história toda ainda, tá? Eu deixei pra poder ler aqui com vocês, mas já aconteceu um negócio muito bizarro comigo uma vez. Eu tava dormindo, eu tinha uns 14, 15 anos, eu morava com os meus avós ainda na época. E eu tava dormindo, tipo, vendo televisão, né? E peguei no sono, acabei pegando no sono. E aí quando eu acordei sentindo uma sensação meio estranha, sabe? Um negócio meio esquisito. E aí quando eu abri os olhos assim, eu vi a luz estava piscando, a luz da casa toda estava piscando, da sala, da cozinha, a televisão que estava ligada, ela meio que tava naquele chiado assim, tipo um negócio muito bizarro, coisa que a televisão já era dessas televisões novas assim, e tava com chiado, um bagulho de chiado, cara, bagulho sinistro, sinistro. Aí eu peguei, tipo, saí acordando assim o pessoal de casa, né, falando, ó, tem uma coisa acontecendo aqui esquisita, não sei o que, mas não levando pro lado sobrenatural, mas falando que, sei lá, podia estar com alguma fase só, né? Hoje em dia, eu penso que o que aconteceu podia estar, no caso, numa fase só, com pouca energia, tava dando aquele que tava acontecendo ali, mas, porra, você dormindo, aí você acordar com aquilo tudo, os negócios piscando, televisão, de ficar meio tenso, né? Então, assim, só lembrei disso porque a história falou que mais ou menos alguma coisa assim, eu lembrei dessa história e vim compartilhar com vocês, mas vamos voltar aqui. Então assim que ele entrou dentro de casa, ele ouviu, né? Não passos, não vozes e não arranhões. Foi um sussurro que veio atrás dele, como se ao mesmo tempo ele parecia que estava falando dentro da cabeça dele, segundo ele está dizendo aqui, né? Meu corpo travou na hora, meu coração acelerou como se tivesse levado um susto enorme, mas o resto do corpo simplesmente não reagia. Eu queria correr, mas não conseguia nem virar o pescoço. Foi então que a casa inteira ficou em silêncio absoluto, sem vento de rua, sem barulho, sem nada. Então veio o cheiro. Um cheiro tão forte de carne queimada que me deu ânsia. Era como se alguém tivesse queimado um animal dentro da sala. Eu sentia que não estava sozinho.
Com muito esforço, consegui mexer o pescoço e virar devagar. E foi aí que eu juro pra você que eu não tenho motivo nenhum para inventar isso. Eu vi no canto da sala, todo curvado, tava um ser que eu não sei explicar. A pele era escura, mas não preta. Era como carvão prestes a apagar, com rachaduras vermelhas brilhando por dentro. Os braços eram longos demais, quase arrastando no chão, e o rosto não tinha olhos. No lugar dos olhos haviam buracos fundos, negros, que pareciam sugar a luz ao redor, mas ele sabia exatamente onde eu estava. A boca se abriu devagar, como se nunca tivesse sido usada, e um sorriso enorme, torto, forçado, apareceu. Um sorriso que não parecia feliz, parecia faminto. Você voltou cedo, ele disse. Deixa eu beber uma água aqui, galera. Eu finalmente consegui dar um passo para trás, mas minhas pernas tremiam tanto que eu quase caí. Ele deu um passo na minha direção, um passo estranho porque parece que ele deslizou em vez de caminhar. E a cada movimento dele, as luzes piscaram e o cheiro de queimado só aumentava. Eu queria gritar, mas não saía nada. Quando ele chegou perto o suficiente, inclinou a cabeça como um cachorro curioso, a boca ainda naquele sorriso horrível, e sussurrou. Há anos eu espero alguém da sua família. Você veio antes do tempo, mas serve. As luzes estouraram, a casa tremeu e eu desmaiei. Quando acordei, já era de manhã. As luzes estavam queimadas, a porta da sala estava trancada por dentro e o cheiro tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Mas na parede da sala haviam marcas de arranhões longos, fundos, como se algo tivesse usado unhas enormes ali. Eu mudei de casa no mês seguinte. Meus pais acharam que foi um surto, uma crise, qualquer coisa, mas eu sei o que eu vi, e desde aquele dia, às vezes antes de dormir, eu sinto aquele cheiro de novo, fraco, mas presente, como se ele estivesse dizendo que ainda está ali. Galera, eu tava conversando com minha esposa também esses dias, cara, falando sobre isso, que eu acho que existem pessoas que têm uma... como é que eu posso dizer, uma facilidade para poder ter contato com essas coisas, sabe? Eu, graças a Deus, não sou não sou esse tipo de pessoa, nunca tive nada, nunca vi nada, espero nunca ver nada, mas a gente sabe que tem coisas que acontecem que são meio estranhas, sabe? Não tem como, tem coisa que, sei lá, galera, é meio complicado. Então, assim, essa história aqui do Rafael me deixa um pouco grilado, porque realmente é uma coisa que não é impossível de acontecer não, cara. Pra quem é mais sensível a essas coisas, sabe? Eu acho que realmente pode ser uma história aí que não acontece só com ele, tá? Claro que pra cada pessoa é de forma muito particular, né? Eu acredito. Mas pode ter acontecido com muitas outras pessoas por aí de maneiras bem diferentes. Então tá aí o primeiro relato. Vamos pro segundo relato aqui agora. Deixa eu botar aqui certinho para poder não ter erro. Aqui, ó. Antes de tudo, eu peço que você mantenha meu nome verdadeiro em sigilo. Eu acompanho seu canal há alguns meses, embora nunca imaginei que um dia escreveria algo assim. Sinto que preciso dividir o que vi, ou melhor dizendo, o que encarei naquela noite. Então, galera, esse relato aqui é um relato de um padre. Ele não quis dizer o nome dele, tá? Mas eu recebi dizendo que era relato de um padre, que ele era padre. Não posso confirmar se ele realmente era um padre ou não, mas foi um relato que eu recebi por e-mail de um inscrito que pediu para não ter o nome identificado aqui. Então, continuando a história, ele diz que, sem exagero nenhum, naquele dia ele nunca mais entrou em confessionário sozinho, tá? Por causa da experiência que ele teve. Então, vamos lá. Era uma sexta-feira, pouco depois das 2 horas da manhã. Eu estava terminando uma vigília quando ouvi 3 batidas na porta principal da igreja. 3 batidas secas, forte o bastante para ecoar pelo salão inteiro. Eu estranhei, porque àquela hora ninguém procuraria uma igreja, ainda mais para se confessar. Mas quando abri a porta, havia um homem parado ali, ou pelo menos parecia um homem. Alto, magro demais, pele muito clara, quase acinzentada. Ele usava um terno preto bastante antigo, desses que parecem de filme dos anos 40. E o mais estranho
Os seus sapatos estavam molhados, como se tivesse vindo caminhando na chuva, mas naquela noite não choveu. Ele disse: Padre, preciso confessar meus pecados. O tom de voz não tinha emoção, era como alguém repetindo algo decorado. Eu convidei ele a entrar, mesmo com um incômodo forte no peito, e nós fomos até o confessionário. Assim que me ajoelhei e fechei a cortina, começou um cheiro forte, um cheiro de sangue velho, ferrugem misturado com alguma coisa amarga, como carne em decomposição. Então, ele falou do outro lado do confessionário. Padre, eu já estive aqui antes. Pensei que talvez fosse alguém perturbado, mas o que veio depois me tirou todas as certezas. Ele começou a listar pecados, mas não eram pecados comuns. Ele descrevia assassinatos com detalhes cruéis, frios, e não eram casos recentes. Ele falava de crimes do século passado, crimes históricos, e falava como se estivesse lá, como se tivesse feito cada um deles. Tentei interromper algumas vezes, mas ele continuava ignorando. A voz dele não mudava de tom, mas a sala parecia ficar cada vez mais apertada, mais quente, como se o ar estivesse sendo sugado. Foi quando eu ouvi o som, um arranhar metálico, bem devagar, vindo da madeira entre nós, como se algo estivesse passando as unhas pelo confessionário. E então ele disse: Padre, por que você treme? Você não acredita em mim? Eu estava tremendo, muito. Ô padre, se fosse eu, parceiro, eu ia estar muito mais do que tremendo. Não vou nem falar aqui porque é maluco. Estou numa igreja 2 horas, quase 3 horas da manhã, sozinho. E aí eu começo a sentir um som Porra, a pessoa entra, um cara todo estranho, todo esquisito, vai entrar na igreja, vai querer se confessar comigo. Mesmo eu sendo padre, pô, estando com Deus ali. Mano, você é ser humano, não tem como um negócio desse acontecer e você ficar ali, porra, posturado. Enfim, vamos continuar. Olha lá, eu tentei manter a postura, respirei fundo e perguntei: Filho, qual é o seu nome? Houve um silêncio pesado e depois ele respondeu: A cada século eu uso um novo, mas o Senhor pode me chamar pelo nome antigo. Aquele que expulso, vocês chamam de blasfêmia. Aquele que voltou, vocês chamam de pecado. Mas meu nome verdadeiro, o Senhor já ouviu, todos já ouviram. A voz dele mudou, não ficou mais alta, ficou mais grave, mais profunda, como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. E então, do nada, a madeira começou a estalar, como se algo grande se mexesse dentro do pequeno espaço onde ele estava. O cheiro se tornou insuportável. E quando coloquei a mão na divisória, senti um calor que queimava. Não era febre nem imaginação, era real, como se o ar ao redor dele estivesse em brasa. Foi então que a cortina do confessionário se moveu sozinha. Não muito, só alguns centímetros, o suficiente para eu ver um olho por trás da abertura. Mas aquele olho não era humano. A pupila era estreita, vertical, como a de um réptil, e o redor era completamente negro, sem branco, sem brilho, um buraco vivo. Eu não sei como é que eu tive coragem, mas comecei a rezar em voz alta, sem parar. As orações saíam quase engasgadas, mas eu continuava. A temperatura caiu de repente, do calor sufocante para um frio cortante. E então ele riu, uma risada baixa, distorcida, que não parecia possível sair de uma garganta humana. E disse a última frase que ouvi antes de tudo ficar em silêncio: Padre, quando o senhor fechar os olhos essa noite, eu termino o que vim fazer. Depois disso, o lado dele do confessionário ficou vazio. A porta estava aberta e no chão haviam marcas, queimaduras em formatos de garras. Não preguei os olhos naquela noite nem em muitas outras. E até hoje, às vezes, eu acordo de madrugada com aquela mesma risada, mesmo estando sozinho na igreja. Talvez o medo compartilhado alivie o meu. Um abraço. Rapaziada, eu não sei o que dizer, cara. Não sei o que dizer, galera. Essa história, ela é bem pesada. Tipo assim, pra quem não acredita, é uma história como qualquer outra, mas pra quem sabe, quem já frequentou a igreja, assim, já frequentou, já viu coisas acontecendo, é bem pesado uma história dessa. E eu acho que a gente tem que estar sempre muito bem, sabe? Muito bem resolvido com a gente mesmo, saber o que a gente é, do que a gente faz parte, porque
quem dá muita brecha, né? Para quem dá muita brecha para coisas sobrenaturais acontecerem, eu acho que a experiência fica cada vez mais forte, mais intensa. Principalmente para quem é de alguma religião. Eu acho que quando acontece uma história dessa, é para poder ser um negócio inesquecível mesmo. Então, assim, agradeço aí por ter compartilhado a história. Vamos para a segunda aqui, a terceira, na verdade, né? A terceira história e última desse primeiro vídeo aí de estreia do canal. Espero que vocês estejam gostando. E já aproveitando aqui mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder ajudar a gente a continuar trazendo novos conteúdos aí diariamente, beleza? Vamos lá. A segunda história aqui é Enfermaria 309, um relato de um inscrito aqui chamado Eduardo. Ele tem 41 anos e trabalha como técnico de enfermagem há quase 2 décadas. Aí ele fala o seguinte, né? Nesse tempo todo já vi muita coisa estranha. Pessoas descrevendo parentes falecidos ao acordar da sedação, sombras passando pelo corredor vazio, equipamentos funcionando sozinhos, mas nada, absolutamente nada, chega perto do que eu vou te contar. Vou até beber uma água aqui. Vamos lá. Eu nunca falei disso pra ninguém. E, sinceramente, só estou escrevendo porque sinto que se eu guardar mais tempo, essa coisa vai continuar me seguindo. Era uma terça-feira, 3h40 da manhã. O hospital estava silencioso, só com o barulho dos monitores, aquele bip constante que a gente aprende a ignorar. Eu estava sozinho na ala do 3º andar, responsável pelos quartos de isolamento, geralmente pacientes em estado grave mais estáveis. Só que a luz no fim do corredor começou a piscar 1, 2, 3 vezes e apagou. A lâmpada queimava às vezes, mas nessa noite foi estranho porque junto com a luz apagando, o monitor do quarto 309 disparou. Era uma falha cardíaca. Eu corri, mas quando eu cheguei na porta, alguma coisa me fez parar. O vidro pequeno da porta estava completamente embaçado, como alguém respira muito perto dele. Só que ninguém podia estar de pé naquele nível. A paciente era uma senhora entubada, praticamente imóvel. Respirei fundo, abri a porta e entrei. A primeira coisa que senti foi o frio. Um frio que não fazia sentido dentro de um hospital, parecia de uma câmara fria. A segunda coisa foi o cheiro, não de sangue nem de medicamento, era um cheiro de terra molhada e enxofre. O monitor ficou instável, de repente. A paciente estava normal, pressão normal, oscilação normal, mas o embaçado do vidro continuava. Eu fechei a porta atrás de mim, anotando mentalmente pedir para revisarem o equipamento no dia seguinte. E foi aí que eu percebi algo errado. A paciente estava virada para o lado oposto, encarando a parede. Mas ela não podia se mover. Estava sedada, fraca, não teria forças para levantar um braço. Eu senti um arrepio tão forte que meus olhos marejaram. Dei a volta na cama para ver o rosto dela e quando vi, meu estômago revirou. Ela estava acordada, com os olhos meio abertos, mas sem piscar, como se tivesse sido puxada de volta à consciência à força. E a boca dela se abriu devagar, muito devagar, até formar um sorriso torto. E ela sussurrou. Ele entrou. A voz saiu fraca, mas nítida. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a luz do quarto apagou. Tudo ficou no escuro e o monitor começou a oscilar, depois desligou também. E então veio o som, um arrastar, algo arranhando o chão, devagar, como unhas se arrastando no cimento sob o piso. Mas o hospital tinha piso vinílico, aquele barulho não fazia sentido. E vinha debaixo da cama. Que isso? Quando me abaixei um pouco, tentando enxergar no escuro total, só consegui ver 2 coisas. Primeiro, 2 mãos segurando o chão. Eram dedos longos demais, pretos na ponta, como se estivessem queimados. Segundo, vi um rosto surgindo da sombra, como se estivesse escalando a cama por baixo, mas não era um rosto humano. Era como uma máscara de pele esticada, sem expressão, com os olhos fundidos no escuro. E conforme ele subia, o corpo parecia contorcer em ângulos impossíveis. Ele não respirava, não piscava, só me encarava. E então falou, mas não com a boca. Falou dentro da minha mente, como uma memória intrusa. Você não devia ter entrado, Eduardo. Meu nome. Aquela coisa sabia o meu nome.
Eu tentei correr, mas nada do meu corpo respondia. E ele continuou, subindo pela lateral da cama até ficar completamente visível. Magro, alto demais, pele brilhante como óleo e um sorriso que não parecia feito para um rosto humano. O quarto ficou tão gelado que minha respiração saía como vapor. A paciente começou a tremer e aquela coisa colocou uma das mãos no peito dela. O monitor voltou a acender sozinho e começou a tocar ao contrário. O bip ficou invertido como um som distorcido. Ele olhou para mim e disse: "Ela me chamou. Você me viu porque queria entender. Agora entende." Um segundo depois, todas as lâmpadas do corredor acenderam ao mesmo tempo. O quarto iluminou, o peso sumiu dos ombros e ele desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Mas a paciente estava morta, sem razão aparente, sem sofrimento, só parada. Os médicos registraram como parada cardíaca súbita, mas eu sei o que eu vi. E o pior de tudo, quando saí do quarto, o vidro da porta tinha uma mão marcada, uma mão grande, com os 4 dedos apenas, como carvão queimado. Eu pedi transferência do setor, quase pedi demissão, mas desde aquela noite, às vezes quando eu caminho pelos corredores vazios, as luzes piscam do mesmo jeito. E quando isso acontece, por um segundo eu sinto aquele mesmo cheiro de enxofre atrás de mim. Sempre atrás, nunca na frente. Como se ele estivesse me seguindo, esperando a hora de terminar o que começou. Quem sabe alguém tenha passado por algo parecido, porque eu tô cansado de fingir que isso só foi um pesadelo. Eduardo. Então, galera, de todas as histórias aqui que eu ouvi, eu acho que a do Eduardo é a que mais me deixou assim meio pensativo, porque, cara, o hospital é horrível. O hospital, a energia de hospital, de igreja também, em certos casos, né? Porque muita gente vai lá, tá sofrendo, tá passando por uma situação difícil, tem gente que acredita, né, nessa parte mais espiritual, então é claro que vai ter muita coisa ali na igreja também. Mas hospital, pra mim, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito pesada. Qualquer história de hospital é uma história muito pesada, são histórias muito pesadas que sempre mexem muito comigo. E eu acredito que existam sim energias ali dentro do hospital pronta para levar as pessoas, sabe? Principalmente aquelas que não estão ali alinhadas a energias muito boas, pessoas que infelizmente já estão ali na famosa o pé na cova, né? E infelizmente vai ter um destino muito pior do que a morte, né? Dependendo do que a pessoa fez em vida. E tem muita coisa ali, muita energia ali que está pronta para poder levar mesmo, cara. Eu sempre que vou em hospital eu sinto um peso enorme, sinto um negócio muito estranho, não gosto de hospital, evito hospital porque é pesado. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam das histórias, dos relatos, se vocês já tiveram alguma experiência parecida ou conhecem alguém que teve alguma experiência assim, não digo nem com demônios, mas com seres sobrenaturais, né? Seres que estão aí para poder fazer estrago na vida das pessoas, né? Seja assustando, seja trazendo coisa ruim, enfim. Vou pedir para vocês aí comentarem, ver o que vocês têm a dizer para mim, tá? Então, desde já, eu quero agradecer a presença de todos vocês, você que chegou até aqui. Obrigado, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve mais uma vez aí, pedindo, deixa o seu like, compartilha com algum amigo. E é isso, vou estar trazendo para vocês aí, sempre que possível, né? Diariamente, novas histórias e de novos temas também, não só temas voltados para demônios, né? Como esse, mas vários outros temas aí sobrenaturais, valeu? Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, esses eram os relatos. Tamo junto, até a próxima. Fui!